Olá, sejam muito bem-vindos ao programa De Dentro para Fora. Um programa pensado de mulher para mulher. Eu sou Mirtes Neves e hoje nós temos uma personalidade incrível aqui conosco, a pastora Delvice Souza. Ela é mentora, psicanalista, compositora, que eu acabei descobrindo aqui, e ela vai trazer para nós aqui hoje chaves incríveis. O posicionamento que libera destino. Então, fique conosco nesse vídeo que ela vai estar falando, entregando chaves incríveis. Eu quero aproveitar, convidar você que ainda não se inscreveu no canal, curta, ativa as notificações para receber as notícias dos próximos episódios. Minha querida pastora, gostaria de conhecer um pouquinho mais da tua história, da tua trajetória, as chaves que te trouxeram até aqui. Tem algumas histórias. Eu nunca vi você triste. Amiga, eu já te conheço há muitos anos, eu nunca vi você triste. Conte um pouquinho da tua trajetória para nós aqui. Prazer estar aqui com você, Mirtes. Prazer poder dividir um pouco da minha história aqui para os ouvintes. Sou Delvice Souza, pastora, mentora, psicanalista e compositora, tá? Compositora. Mas eu descobri isso hoje. É verdade. Eu tenho algumas canções de verdade, até música infantil eu tenho. Olha que lindo. Sim. Porque eu ficava pensando nos meus filhos, né? Então, como poder ensinar aos meus filhos sobre o Senhor. E aí a gente vai, mas tá lá em casa, não foram... Vai que algum cantor tá escutando a gente aqui, já te acha. Não foram gravadas ainda. Mas, acima de tudo isso, eu quero dizer que eu sou serva, filha amada. Eu quero deixar a minha primeira apresentação ser essa, escolhida, menina dos olhos de Deus. E eu acredito que essa é a principal apresentação. Sim. Eu tenho orgulho de ser filha de quem eu sou, sabe? De vestir a camisa. Eu sou aquela que não tenho vergonha de ser cristã, sabe? De dizer que sou cristã e de caminhar nesse lugar. E você falou aí sobre posicionamento que libera destino. Eu digo assim que é incrível, né? Porque você falou que nunca me viu triste. Não. Sempre sorridente. Sempre. E é uma marca que foi sempre presente na minha vida desde a minha infância. Eu mostrei a minha foto para alguém, eu acredito que foi hoje. Eu sei que eu fui buscar a foto, foi hoje, sim, foi hoje. Eu mostrei a minha foto, eu era aqui, ali, com 12 anos. Eu com esse mesmo sorriso. Eu vou te mostrar depois. Os ouvintes vão ficar curiosos. Entra nas tuas redes lá e lá tá lá. Eu vou ter que postar essa fotozinha minha lá. E eu já era sorridente, eu sempre fui sorridente. Mas é legal, assim, eu contar um fato bem engraçado. Porque eu sempre fui batista. Tradicional, certo? E não acreditava no falar em línguas, profetizar, essas coisas a gente não aprendeu, né? Na minha época, não tinha. E nós éramos da Convenção Batista Brasileira, até hoje tem muitas igrejas que não aderem mesmo ao falar em línguas, sim. Enfim. E quando eu me casei, eu fui descobrir que eu estava com uma situação na prolactina, um distúrbio. Eu não lembro o nomezinho, mas foi na prolactina, que é o hormônio que produz o leite materno. Sim. Quando ele está desproporcional, a mulher não engravida. Não engravida, né? Que é produzido ali na hipófise. Sim. Eu querendo ter filho e nada.
Daí, eu fazia parte dos Gideões Sendo Internacionais. batista tradicional, né? Sendo batista. Lembrando, né? É, isso. E olha, eu triste, né? Ai, meu Deus, queria tanto ter um filho. E eu fazia parte dos Gideões Internacionais, que são aqueles que distribuem Bíblias, Novos Testamentos em hotéis, motéis, faculdades, escolas. Não sei se você já ouviu falar desse grupo. Sim, já. E eu era auxiliar, porque o homem é chamado de Gideão e a mulher é auxiliar. E naquele dia eu abri meu coração, que eu estava muito triste, que eu queria muito ser mãe. E aí uma pentecostal, canelinha de fogo, falou assim pra mim, me chamou assim, disse, eu posso ir na sua casa orar por você? Pode! Meu Deus, essa mulher colocou a mão na minha barriga, mas ela colocou com uma força, faz de conta que aqui é minha barriga, ela, sabe? Empurrou assim e ela abençoou meu ventre. E isso foi em novembro, em janeiro eu estava grávida. A médica ficou até assim, porque eu tinha feito tratamento e não tinha dado certo ainda. E eu engravidei do meu primogênito, né? O Adriel. E aí eu disse, quero conhecer essa igreja, vou prestigiá-la, né? E fui lá. E nesse dia, eu ouvi a pastora dizendo, quem quiser falar em línguas, vem aqui na frente. E eu, curiosa, fui. E eu fui a única nesse dia. Não foi mais ninguém. E ela disse, minha filha, não é em português, não. O Senhor vai te encher. Aí eu comecei a fluir em línguas. Eu estava grávida de 2 meses. Nossa, que experiência. Daí quem disse que eu consegui ficar mais na Igreja Batista? Não consegui. Meu pai, meu Deus do céu, o que você vai fazer? Como assim? Você vai mudar para uma igreja que fala em línguas que cai? Eu disse, pai, eu não me desviei, não. Eu continuo no reino. É entender que existem várias denominações, Isso. muitas denominações, porém o reino é do Senhor. Exatamente. E Deus é tão lindo, não é? Porque Ele sabe que cada um tem um jeitinho, Sim, gosta de um estilo. sim, E tudo bem, contanto que não seja algo herético, né? Que não ensine heresia, sim. certo? Que se mantenha ali nos princípios da palavra, amém. Se bate palma, né? Se não bate, se dá glória a Deus, se fica caladinho, mas acredita no Senhor, tá glorificando o nome dele, crê que ele é o Salvador, que ele morreu, né? Ao 3º dia ressuscitou e tá à direita de Deus Pai, amém. E tá certo. Tá certo. E eu passei a frequentar ali. Só que eu achava que para eu ser reconhecida como uma mulher de Deus, eu não podia viver assim, com essa alegria toda, brincando, porque eu sempre fui muito brincalhona. Da turma, eu sempre fui uma das mais brincalhonas. E um dia eu cheguei na igreja séria e falei pro pastor Jorge, talvez ele vai escutar esse podcast. Eu nem sei se ele vai lembrar disso, mas eu cheguei séria e ele perguntou se eu estava bem. Eu falei, pastor, sim. Depois eu queria falar com o pastor. Aí disse ele, pastor, não sei, eu acho que para eu ser uma mulher de Deus, eu não posso ser desse jeito. Sou muito assim, brincalhona, dou risada alta, essas coisas. Ele falou, minha filha, pare com isso. A gente precisa da sua risada. Mas que foi delícia, maravilhoso. que delícia. Ai, que gostoso. Ele ainda é pastor ali na Igreja Evangélica Shalom, em Aracaju. Que eu saí de Salvador, casei, saí de Salvador e fui morar em Aracaju. Fiquei lá 7 anos. Olha só. Eu lembro que eu te falei do número 7? Sim. Então, meu nome tem 7 letras, né? Então, o número 7 é algo muito marcante, um múltiplo de 7, que é o número da perfeição. Para que os ouvintes entendam, né? Sim. E os múltiplos também. São muito importantes. Também. Isso. E daí eu comecei a entender, a me posicionar, né? Porque você está falando de um posicionamento que libera um destino. Sim. E quando a gente vai entendendo que a nossa vida é um grande quebra-cabeça, às vezes esse quebra-cabeça é jogado para cima assim, e aí você diz, e agora, né? E agora, como que vai encaixar essas peças? E num dado momento eu imagino que a minha vida passou por isso.
Esse quebra-cabeça que foi jogado para cima. E eu dizia, por onde começar? O que fazer? E um dos primeiros posicionamentos, eu digo para você, que foi a intimidade. A intimidade com Deus, porque cada vez que eu me achegava a Ele, não é isso que Ele diz, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Purificai as mãos, pecadores. Então, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, quando a gente vai limpando o coração daquilo que é traumático, daquilo que é doloroso, sabe? Aquilo que a gente viveu na nossa jornada, desde a nossa infância, adolescência, juventude, situações que foram muito marcantes. Quando nós vamos para esse lugar secreto, eu digo que esse lugar secreto, que é esse lugar de intimidade, é um lugar onde você é desnudado, onde você tira aquelas roupas assim, como Naamã fez, aquelas roupas são tiradas e as lepras aparecem. Naquele lugar de intimidade, você não precisa se esconder. Pelo contrário, você precisa dizer, olha só como eu estou. Senhor, essas são as minhas feridas. É aqui que eu estou sangrando, Senhor. Mas eu confio em Ti. Eu confio que Tu és o meu Deus, o meu Salvador, aquele que pode me curar. E esse posicionamento de intimidade começou a trazer clareza, sabe? Ao meu chamado, clareza, aquilo que eu precisava realizar aqui como filha, como embaixatriz do Senhor. Eu sempre penso muito nisso, né? Essa coisa de ser embaixatriz, né? Uma representante do reino. Sim. E quando você pensa num representante de uma empresa, ele é uma pessoa que precisa estar bem vestida. Sim. Certo? Certo. Então, espiritualmente falando, eu preciso estar bem vestida. Sim. Com vestes espirituais, vestes limpas, vestes puras, Sim. santas. Sim. E, como uma embaixatriz, eu represento uma nação, certo? Certo. Porque nós estamos aqui só de passagem. Certo. Nós somos cidadãs do céu. Certo. E, para representar essa nação, você precisa ter uma linguagem. Porque, olha... Adequada. As pessoas dizem, aquele ali é o embaixador do Brasil. Ele vai falar português. Verdade. Ele vai saber a cultura do Brasil. Então, eu sou. Ele vai saber conhecer o Brasil. Para poder representar em outro lugar. Exatamente. E assim é com o reino. Isso foi tudo Deus que foi me ensinando, Mirtes. Olha, filha, preste atenção nas coisas aqui do alto, não nas que são aqui da terra. Você é uma estrangeira. Aí, você é alguém que está aí só de passagem. Você é uma peregrina. Então, não se apega. Porque quando a gente se apega com as coisas dessa terra, a gente começa a ficar com as características daqui. Sabe? A gente fica com aquele padrãozinho terreno que é muito limitado. Mas quando você entende, sua mentalidade é de embaixatriz do Senhor, você diz, não, eu preciso saber a linguagem. Qual é a linguagem mesmo do céu? Né? Qual é o perfil do céu? Qual é a cultura do céu? E aí você vem e traz isso para a terra. Você simplesmente vai exalar. Isso vai fazer parte da sua vida, seu estilo de vida é ser embaixatriz do Senhor. Então, a intimidade, ela foi construindo revelações dentro de mim. Revelações da palavra, revelações de Deus, revelações de quem eu sou. Quando o Senhor falou assim, olha bem para minha criação. Olha, eu fiz vocês a coroa da criação. Sabe? Ele deu essa honra para nós de sermos imagem e semelhança dele. Então, muitas vezes a gente não para pensar na profundidade do que é ser imagem e semelhança, do que é fazer obras maiores
do que o Senhor Jesus fez. Então, existe um poder que é liberado para mim, para você, né? E para quem quiser acompanhar essa cultura do céu, quem quiser se envolver com essa cultura, esse poder também é liberado para você. É só você desejar isso. E a palavra diz que foi nos dado poder ao sermos chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Existe aí, né, uma condição. Toda promessa vem acompanhada de uma condição. Certo? Então, a promessa foi dado poder ao ser chamados filhos de Deus. A saber, aos que creem. É para os que creem. Esse é o ponto. Então, quanto mais íntima formos do Senhor, mais dele teremos. Quanto eu mais me posiciono nesta verdade, Exato. mais eu libero o meu destino. Exatamente. Porque Deus não vai contar os segredos dele para estranhos. Você contaria a sua intimidade para estranho, Mirtes? Você contaria a sua intimidade para alguém estranha? Eu não conto. Meu coração eu só abro para pessoas certas. E nos momentos certos ainda. E nos momentos certos. Diferentemente de Deus, que você pode estar abrindo seu coração para ele o tempo inteiro. Só que quanto mais eu me relaciono com ele, Isso. mais ele libera o meu destino, as verdades sobre a minha vida. Isso. São chaves. Chaves. Uau. É lindo, porque ele vai contando. Aí as pessoas dizem, nossa, mas como você aprendeu isso? No lugar secreto. O Senhor está nos chamando para essa vida de essência. Porque a gente vai voltar para casa, Mirtes. A gente precisa voltar para casa. E de que jeito que nós vamos voltar para casa? E de que jeito que a gente vai voltar para casa? Se a gente não sabe nem o caminho de casa. Sim. Precisamos saber o Somos caminho desconhecidos. de casa. Sim. Quando a gente busca essa intimidade com o Senhor, ele vai dizendo, o caminho para casa é esse. Ele vai apontando, ele coloca placas, por assim dizer, sinalizadoras. Esse é o caminho. Andai por ele. Não é isso que está na palavra? Exatamente isso. Você sabe que você falando, eu estou refletindo tudo isso, porque passa umas verdades na nossa vida, né? Você vai conduzindo a tua vida através dessas verdades. E você é aquela que carrega muitas chaves, né? Eu digo que você carrega uma chave mestra e muitas outras chaves, e você distribui muitas chaves. Quantas chaves você distribui? Você faz uma analogia muito profunda daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia com as verdades do céu. E você traz essas verdades. E isso é muito importante para que a gente possa refletir. Porque hoje está tudo tão no automático, né? Sim. As coisas estão tantas, tudo está tão no automático. O pensar se tornou um artigo riquíssimo para quem pensa, para quem reflete sobre suas atitudes, para quem quer realmente ter uma posição. Qual é a minha posição? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Qual a minha identidade? Só que essas verdades elas só vão ser distribuídas para aquele que vai no secreto. Isso. E você é essa que carrega tantas chaves. Tantas chaves. E existem muitas chaves para você distribuir aqui hoje para as mulheres que estão nos ouvindo. Chaves para o futuro, chaves para 2025 que está chegando, chaves para hoje, para esse momento que nós estamos vivendo agora, chaves para o fim do ano, chaves que vão vir. E com certeza essas chaves primeiro passaram por você, passaram por um teste. Para que você tenha essas chaves, você teve que aceitá-las e passar por um processo. E qual chave que você olha e diz, essa é uma chave de propósito e realização? Realmente foram muitas experiências. Eu digo que nossa casa é o primeiro laboratório. Eu gosto muito de brincar assim. E o lugar secreto
é um laboratório, você vai experimentando ali também. Tudo aquilo que Deus vai falando, você vai experimentando. Você vai, deu certo! Uau, que legal! Senhor falou comigo. Porque eu digo que eu não quero voltar ao primeiro amor. Eu quero permanecer no primeiro amor. Porque quem volta um dia saiu, Mirtes. Então a minha ambição, por assim dizer, é perseguir esse lugar do primeiro amor. Uau! Então, eu não quero sair. Ai, e vem tanta música pra eu cantar. Você sabe, porque eu sou muito musical, né? Sim. E explode uma canção aqui, outra ali. Porque o que acontece? Naquele momento ali da intimidade, você tá usando uma arma que é oração. Ali também tem uma outra arma que você usa, que é a palavra. E ali tem uma outra arma que você usa, arrependimento. E uma outra arma que você usa, jejum. Então, se a gente pensar nessa estrutura, né, nesses alicerces, intimidade, oração, leitura da palavra, arrependimento, jejum, Perdão. que aí é aqui no arrependimento que eu vou falar desse ponto do perdão. Porque ali, quando você está se arrependendo, você está dizendo para Deus que você está dando uma meia volta. Você estava indo em uma direção, você diz, Deus, me perdoa, eu quero mudar. Isso é conversão. Converter, né? Mudar de direção. O arrependimento é diferente de remorso. Às vezes, nós temos remorso e não arrependimento. O arrependimento produz mudança. Produz frutos. Frutos. E o remorso não. Quando você vê, você está ali de novo, caindo naquele mesmo lugar e se torna uma iniquidade. Então, Mirtes, quando eu penso nessas chaves, são várias chaves. Todas elas que eu citei agora, essas 5, e claro, tem mais, tem resiliência, tem perseverança. Então, é um conjunto. Você fica com um molho de chaves, sabe? Sim. Um molho de chaves que o Senhor vai te entregando. Olha, você vai usar agora essa, a chave da coragem. Eu precisei da chave da coragem. E, Mirtes, quando o Senhor fala sobre a questão da essência, de voltarmos à essência, certo? Essa questão de sermos filhos. A gente precisa imitar o pai. Nós precisamos ser imitadores. E essa é uma das chaves mais poderosas que podemos ter, é imitar. Né? Como aquele livro diz, em seus passos, que faria Jesus? Então, tá sendo muito difícil essa dependência e essa obediência, esse se submeter à soberania de Deus. Né? Porque nós achamos que sabemos o que estamos fazendo. Muitas vezes a gente não pergunta, o senhor faria isso? Se estivesse no meu lugar? O senhor falaria isso? O senhor pensaria? O senhor agiria assim? Sabe o que é isso? Aquelas águas que saíam do trono, águas que batiam pelos tornozelos, pelos joelhos, lembra? Sim. Que Ezequiel falou? Sim. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós estamos vivendo um relacionamento que eu digo que é um flerte, não um relacionamento. Águas até tornozelo. Exatamente. Não, raso. Não tão profundas que não podemos nadar. Exatamente. Que daí é entrega total. Que é entrega total. E é renúncia. Muita. Muita renúncia. E aí, com essa vida rasa, quem é que fica no raso? É criança. Você já percebeu isso? A criança é aquela que fica ali brincando no raso. É até aqui. Porque é mais seguro. Sim. Então, quando você... Ela não vai se aventurar para frente, ela vai ficar no raso. Exatamente. E cada vez que a gente vai para esse lugar de profundidade com o Senhor, a gente não precisa de moletas espirituais. Você pode perceber, esse tempo, eu digo que é um tempo que as pessoas estão buscando profecias até pela internet. Sabe? Eu não sou contra a profecia, não é sobre isso, Mirtes. É sobre entender que o que Deus quer entregar é puro, porque vem direto do coração dele.
é algo que não tem contaminação. É dele pro teu coração. É dele pro nosso coração, filha. Então, daí as pessoas com esse relacionamento raso, o que elas vão querer? Vão querer um evangelho fast food, um evangelho de facilidade. Aí vai lá e diz assim, então o que você tá vendo? Tem gente que me pergunta, o que você tá vendo? O que Deus está te dizendo sobre mim? Não é assim. O que Deus está querendo que eu diga sobre você é que Ele está te esperando. Ele está te esperando para conversar com você. E que lugar gostoso para estar, né? E que lugar gostoso! Eu tive no retiro agora, esse final de semana, um sábado, foi um retiro o dia inteiro, não aquele retiro de 3 dias, mas foi muito especial. Não dava vontade de vir embora, porque a presença de Deus era muito real ali, entende? E você via o amorzinho dele, né? Aquele jeitinho meigo, puro que ele tem, o jeito de falar. Então é sobre isso, ele quer falar com o jeitinho dele conosco. Ele brinca comigo, Mirtes. Se você acha que eu sou bem-humorada assim por causa de mim mesma, não é. Ele me fez assim. E muitas vezes eu digo, Senhor, Ele é muito bom. Nossa, meu Deus, como eu consigo... Eu só não consigo apalpar, mas eu sinto ele tão perto, sabe? Falando, me conduzindo, me direcionando, me acalmando. E é uma das chaves que eu quero deixar hoje aqui também, além da intimidade, além da oração. Muitas pessoas não estão conseguindo orar. Eu quero pontuar isso também sobre a oração. Por quê? Porque é muita informação. O nosso cérebro não foi projetado para receber essa gama de informações. É um bombardeio, É um né? bombardeio. Você abre a internet ali, tem... Exatamente, Mirtes. E nosso cérebro está sendo bombardeado com informações. E aí ele adoece. Ele adoece. Ele adoece. E aí como é que vai orar, minha filha? Intimidade é uma conversa, é um relacionamento. No relacionamento tem conversa. Tem também o ouvir. Tem horas que a gente tem que parar para ouvir o que ele tem para dizer. Porque senão vira um monólogo. E a oração é isso. A leitura da palavra. A leitura da palavra, que eu quero pontuar sobre essa questão do cérebro, como ele reage à oração. A oração ela é estimulante, diferentemente da meditação. Eu estava ouvindo eu acredito que ele é neurocientista, se eu não me engano, ele falando sobre isso, que a meditação relaxa e a oração, ela estimula. Sim. E ele dizia que ele não orava. E ele colocou os pacientes numa máquina de ressonância e começou a observar como que havia um fluxo, né, sanguíneo maior. É uma coisa muito linda, porque a ciência está validando a fé, embora não precisamos disso, tá? A pessoa que ora, ela tem vantagens, né? Inúmeras vantagens. E a ciência e a fé estão caminhando juntas, porque tem muitas pessoas que precisam de documento, que precisa de validação, que precisa que, olha, realmente a ciência está comprovando isso. Comprovando a fé. Validando a fé. Cada vez mais, né? Cada vez mais. E, claro, né, a gente sabe que no final dos tempos isso já era previsto. Daniel fala sobre isso, lá no finalzinho de Daniel. E olha também que havia, a Bíblia fala também que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Sim. Então, o amor está se esfriando. E cada vez menos conhecimento, há um perecimento. O povo que não tem conhecimento, ele sofre, ele perece. Ele perece. Meu povo
Meu conhecimento. povo perece por falta de conhecimento. Exatamente. Conhecimento do quê? Da palavra, das verdades estabelecidas do Isso. reino, sobre neurociência, sobre ciência, Isso. sobre tantas outras coisas que se fala, inclusive na Bíblia. Inclusive, primeiramente, porque se Primeiramente, você for né? ver a ciência, Não é inclusive, nada primeira. mais, primeiramente, porque a ciência, ela tá bebendo nas escrituras. Sim. A gente que sabe, por exemplo, até as leis, quando você vai ver um advogado falando, você diz assim, nossa, tava lá, tá lá em Deuteronômio, sabe? Leis da nossa nação, tá ali. A ciência tá ali, a Bíblia diz que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. O que está acontecendo hoje? A ciência está se multiplicando. Então, as escrituras, eu acredito que foi Billy Graham que falou, né? Que ela é o jornal atual, o jornal de hoje, alguma coisa assim. E né? Cristo é atual. A Bíblia não é obsoleta, ela não é ultrapassada, ela está se cumprindo. Quem lê vê que a Bíblia ela não é realmente contraditória, nada de contradição. Ela é a verdade. Ela é real. Ela é real. E falando da leitura da Bíblia, o que acontece quando você lê a Bíblia um dia? Nada muda. 2 dias, nada muda. 3 dias, nada muda. São 7 dias, né, na semana. Então, você precisa ler mais. Então, quando a gente lê a Bíblia todos os dias, tudo todos os males que acometem a humanidade, eles caem. Então, foi feita uma pesquisa de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, sabe? Desilusão, desesperança, tudo isso é removido, porque a palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela produz realmente efeito em nós. Então, eu falei da intimidade, da oração, falei da leitura da palavra, eu quero falar sobre o arrependimento, né? Porque a gente precisa se arrepender. São 5 chaves. Ela está falando sobre 5 chaves para liberar destino. Exatamente. E agora o arrependimento, porque está sendo muito difícil nesse tempo a questão da liberação de perdão. E a gente pode perceber que mais de 70% das doenças são de fundo emocional. E o perdão, a falta de perdão está ali, ó, no topo da lista, por assim dizer. Porque o que acontece? Nós achamos que sabemos fazer a justiça. A nossa justiça própria, ela é fraca. Ela não resolve. Mas quando dependemos da justiça de Deus, essa daí faz efeito, ela tem eficácia. Então, quando perdoamos, a nossa vida é liberada. Quando somos atacados, quando somos caluniados, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa do Senhor. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Está lá, no Sermão da Montanha. Então, quando nós somos perseguidos, a gente quer dar uma resposta. A gente quer se vingar. E aí é que está o erro. Porque nós não dependemos de Deus para nos proteger. E ele fala que ele é o nosso escudo. O nosso advogado. O nosso advogado, o justo juiz. Que nós podemos nos esconder embaixo de suas asas. Né? Que ele é aquele que nos defende com mão forte. Que envia anjos para nos guardar. Mas quando eu faço a minha defesa, eu entro no tribunal. Não é Deus que entra no tribunal. Isso aí, exatamente. Quando eu vou lá e me defendo, quando eu uso as armas carnais, Deus se retira. Mas quando eu me retiro e me escondo debaixo das asas dele, ele entra no tribunal. Aí ele faz a justiça verdadeira. Exatamente. Enquanto eu querer a minha justiça, ele não vai fazer a justiça dele. Não. Só complementando, porque tá maravilhoso. É isso mesmo. É sobre isso, Mirtes, porque
ou ele faz ou a gente faz. Entende? Muitas vezes a gente quer ensinar a Deus. É como se Deus não estivesse sabendo o que faz. Nas Deus, orações. olha, Deus, eu tô achando que o senhor poderia fazer assim, assim. Não! E o arrependimento, ele nos leva para esse lugar de mudança, Mirtes. E ele abre portas. É chave também. Arrependimento. E pedir perdão, Mirtes. Porque quando você não perdoa, quando você também não pede perdão, o vosso Pai Celestial está lá no Pai Nosso. Que muitas pessoas oram o Pai Nosso, né, em várias línguas, e muitas vezes não prestam atenção. Não pensam sobre, né? Não pensam sobre, olha, perdoai, né? E ali é uma ordem, perdoai. As ofensas, para que dos outros que te ofenderam, para que o seu Pai Celestial também te perdoe. É uma condição perdoar. Precisamos perdoar. Mas eu não suporto quando a pessoa vem e me ofende. Mas se essa pessoa lhe ofendeu e essa ofensa te alcançou e quebrou a sua comunhão com Deus, tem algo de errado em você. Não apenas naquela pessoa. Porque, Mirtes, a gente precisa compreender que a gente diz assim, aquela pessoa me fez pecar. Não. Você pecou porque você já estava com vulnerabilidade em você. Verdade. Nós precisamos nos posicionar. A gente não pode autorizar que as pessoas nos invadam dessa maneira. Mudando a nossa atmosfera espiritual, a nossa comunhão com Deus, a gente permite que elas invadam o nosso espaço entre nós e Deus e gere esse distanciamento, essa quebra, né, na comunicação, esses ruídos. E quantas pessoas a gente escuta falar, eu saí da igreja por fulano, por ciclano, por isso, por aquilo, em várias denominações. Sim. É essa fala que a gente escuta. Por que você saiu da igreja? Porque fulano me ofendeu, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. E agora você está trazendo uma chave poderosa. Ninguém pode invadir você. Só se você permitir. Só se permitir. A única pessoa que deve nos invadir e tem carta branca é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim. Né? Porque assim, Mirtes, isso gera um vitimismo também. Você viu o que fizeram comigo? Não, mas e o que foi que Jesus fez na cruz? Tá bom, essa pessoa que te ofendeu, essa pessoa que foi mau caráter, ela vai responder diante de Deus. Essa pessoa, ela pode estar com problemas graves, mal resolvidos, de iniquidade dentro dela. Se ela não está honrando a Deus, Mirtes, se essa pessoa não está respeitando a Deus, ela vai respeitar a quem mais? Nem a ela mesma. Nem a ela mesma, minha filha. Sem condições. Entendeu? E lembrar que perdão é uma decisão. Uma decisão. O perdão, ele não é um sentimento. O perdão, ele é uma decisão. Eu decido perdoar. Não sinto perdoar. Se a gente depender em sentir perdoar, a gente não vai perdoar. A gente segue o mandamento, que é o perdão. Liberar o perdão. Sim. Perdão são 70 vezes 7 dia. Para a mesma coisa. Para a mesma coisa. 490 vezes. Faz as contas. 70 vezes 7. Não dá nem tempo de fazer tantas ações para poder... Durante o dia são 24 horas, se a gente dividir... Tá entendendo? Ou seja, o perdão é algo que não tem limite. É isso que Jesus estava ensinando. Sim. Meu filho, não tem limite. Você vai precisar. É 70 vezes 7. Faça as contas. Pro mesmo pecado. Nós estamos falando aqui posicionamento que libera destino. Minha amada, estamos caminhando para o final. Estamos chegando no finalzinho de 2024. Nós já estamos em novembro, quase no meados do mês. O que você deixaria de uma mensagem para essa mulher que quer se posicionar, quer liberar destino, sente que a vida está com paralisia, se sente paralisada em algumas áreas, para que ela possa conduzir daqui para frente, para 2025, ter um outro destino, o que você falaria para ela? Eu falaria para ela que hoje está sendo colocada à disposição dessa mulher 5 chaves e a última é o jejum. Faltou o jejum. Porque o jejum, ele faz com que
nosso espiritual fique fortalecido, a nossa fé fique fortalecida. Não é uma barganha. Você não vai trocar. Não, você vai fortalecer a sua fé, porque com a fé fortalecida você tem fé o suficiente para crer que o Senhor fará. Então, o jejum, ele purifica. Hoje está se falando muito de jejum intermitente, você percebeu isso? Sim. Nunca se falou tanto de jejum intermitente, e até na igreja tem pessoas, influencers, falando sobre a força do jejum, o que o jejum pode fazer. Então, eu acredito que uma das chaves fortes que gera autoridade, o jejum, ele faz com que você não fique refém de um prato de comida. O jejum te faz livre. Jejum, oração. Eu falo também o jejum moral, Mirtes. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa passa fome, mas ela não está sendo transformada. Não é sobre passar fome. É sobre fazer algo intencional. Então, você tá quebrando o vínculo com situações que te aprisionam e que muitas vezes estão governando sobre você. Ai, não consigo ficar sem comer que eu me tremo. Um monte de gente fala isso. Aí eu já fico logo passando mal. Ah, porque eu tomo um remédio. Ah, eu fico tonta, me dá uma dor de cabeça. Não, o hábito, ele vai se instalar. Nosso cérebro tem a capacidade de aprender o que a gente quiser aprender. Então, quando a gente vai treinando o nosso cérebro para viver essa vida conectada com Deus, não tem o que nos segure. Então, 2025 está chegando aí. E se nós queremos resultados diferentes, vamos precisar nos posicionar de forma diferente. E vamos precisar usar as chaves que já estão liberadas para nós. A chave, né, da intimidade, a chave da oração, da leitura da palavra, do arrependimento, da fé, da perseverança. Vamos sair desse lugar de vitimismo. Vamos entender que nós somos filhas de um Deus todo-poderoso e que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos e nós só precisamos acessá-las. Já está tudo aí. E muitas vezes as crenças limitantes, elas nos paralisam. Ai, eu não consigo, eu não posso. Ai, isso não é para mim. Parece que Deus abençoa mais o outro. Parece que aquela ali é queridinha de Deus. Não. Vai lá para o lugar secreto. Conversa com ele. Ora. Leia as escrituras todos os dias. Eu quero ver os seus ouvintes, Mirtes, enviando mensagens poderosas. Meu casamento mudou. Em 2025 eu estou vivendo uma família muito mais estruturada, porque a presença de Deus está aqui. Eu coloquei um trono para o Senhor na minha casa e primeiramente no meu coração. Eu quero ver as pessoas entrando em contato com você e você dando esse testemunho de curas acontecendo, câncer sendo removido. Sabe por quê? Porque quando a gente se arrepende e deixa, é isso que o Provérbios diz, alcançamos o favor do Senhor. E o Senhor quer derramar o favor dele sobre nós. O Senhor só quer que a gente se desarme, que a gente se renda, que a gente se entregue, que a gente seja filha, Mirtes. Sim. Deixe que ele seja o nosso pai. Deixe que ele cuide de nós, né? Com o nosso posicionamento. Sim. O nosso posicionamento abre portas. Sim. Essas 5 chaves abrem portas. Sim. E portas poderosas. Sim. De um posicionamento nosso que vai liberar o nosso destino. Um destino completamente diferente até então. Sim. Quantas coisas nós não alcançamos porque nós não nos posicionamos? Nós as queremos, olhamos para o outro que tem, mas nós não nos posicionamos. Sim. Nós talvez nos posicionamos numa área, mas as outras, elas estão paradas. O jejum é uma prática que está sendo resgatada. Sim. Porque passou por um tempo que não se falava no jejum. E hoje se voltou a falar. Inclusive, como você mesmo falou, o intermitente trazendo por uma saúde. Muito voltada para a saúde do corpo. Mas não esquecer o jejum para o espírito. Para a alma também. Onde que o espírito subjuga a alma. E ali é o verdadeiro lugar.
O jejum intermitente, ele faz o quê? Uma renovação celular. Sim. E se a gente traçar um paralelo, espiritualmente falando, entende? Sim. Traz renovação espiritual para nós. Abre a mente, o entendimento, Mirtes, sobre o mundo espiritual que é real, e as pessoas brincam achando que não é real. O mundo espiritual é real. Existe, sim, Deus e o diabo, o bem e o mal, existe. E muitas vezes a gente está brincando com coisa séria. Verdade, minha amiga. Chegamos ao final desse episódio incrível com a pastora Dinha, trazendo 5 chaves incríveis para nós nesses dias, chegada de 2025. Também quero convidar você, aproveitando, para que você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para você ter as notícias dos próximos episódios do De Dentro para Fora. Te vejo no próximo episódio.